Olá, eu sou Joab Paiva e esse é o Diga aí JP. Diga aí JP, diga aí JP, diga aí JP. Hoje eu estou recebendo aqui o vereador de Itabuna, o vereador mais jovem dessa legislatura, Henderson Guinho, chamado por muitos de Guinho. Guinho, muito obrigado aí pela sua disponibilidade de estar conosco aqui no nosso quadro Diga aí JP. E como é para você ser o vereador mais jovem dessa atual legislatura aqui em Itabuna? Primeiramente, boa tarde, Joab, boa tarde a todos os seus seguidores das redes sociais, assim também como os meus. Estar vereador nessa atual legislatura e ser o mais jovem é um desafio muito grande, né? Porque nós sabemos que quando se fala em política, nós não temos uma participação ativa da juventude em si. Hoje a gente consegue até mudar um pouco esse contexto. Os jovens eles começam a abrir os olhos para a questão política, ainda mais e muito mais para presidente e governador. Não é? Poucos estão focados na questão de deputados, vereadores. Não é? Então, ser jovem hoje, ser eleito com 23 anos, numa Câmara onde nós temos vereadores com mais de 4 mandatos, vereadores com mais de 2 mandatos, não é? E ser inexperiente na política, mas com um foco, né? Isso que é importante, com um foco. Então, o desafio foi imenso, mas graças a Deus a gente em 2 anos de mandato conseguimos exercer de uma maneira que foi uma boa resposta que a população nos deu através da minha candidatura como deputado estadual, né? Cumprindo aquilo que é de obrigação do vereador, que é legislar e fiscalizar o Poder Executivo e estar criando leis que vão beneficiar toda a população de Itabuna. Então, um desafio superado, mas que a cada dia nós estamos com um novo aprendizado, né? Então, ser vereador jovem, você passa por um preconceito de muitas vezes por conta da idade, né? Tudo não conhece, não né? conhece. Não, e também tipo qualquer ação sua, qualquer até mesmo opinião, as pessoas colocam por conta de ser jovem. Porque é jovem, porque é novo, ou coisas tipo dessas argumentações que a gente sabe que não cabe. Que cada um tem a sua ideia, cada um tem a sua postura, seu posicionamento, independente de idade. E o diferencial é que o jovem ele tem a força, ele não tem aquele medo, aquele temor, tem toda aquela... até a própria Bíblia mesmo fala, né, que Deus ele nos escolheu porque nós somos fortes, né, e vencemos esse sistema do mundo, vencemos o maligno. E dentro disso, como que você vê o crescimento dessa onda jovem, vamos dizer, aqui em nossa cidade? Você acredita que outros jovens virão para o Legislativo? Como que você avalia isso como positivo? Não, eu acredito que através do meu mandato como vereador em Itabuna, despertou em outros jovens o interesse de se envolver na política, né, em discutir política. A gente percebe isso nos partidos, até mesmo nas instituições, né, nos clubes sociais. Os jovens mais atenados para a questão política. Então eu acredito que para 2020 nós teremos mais jovens candidatos a vereador e eu espero, né, que eles possam alcançar o pleito, que essa bancada possa realmente se expandir. Hoje nós temos aqui um jovem vereador de 25 anos, mas nós temos outros vereadores que são jovens também, não é, na questão de idade, e também no espírito, né? Porque a juventude não está só na idade. Com certeza. Né? Então, eu espero que em 2020 a gente possa ampliar. Nós temos aí jovens que têm se destacado, né, em Itabuna, a exemplo, não é, a de você mesmo. E nós tivemos a oportunidade de criar uma homenagem aqui na Câmara, que foi do Dia do Jovem, né, onde nós homenageamos mais de 20 jovens que se destacam em Itabuna. E ali a gente deu para perceber, né, que nós temos nas diversas categorias e áreas jovens que se destacam. Desde do direito, na medicina, nas redes sociais como youtuber, né? Então, que essas pessoas possam realmente buscar o seu espaço na sociedade, que essa juventude possa se interessar pela política e estar se politizando cada vez mais. Porque muitas vezes os partidos querem jovens politizados, mas não querem jovens políticos. Exatamente. Né? Porque nós não temos medo de enfrentar os desafios, não temos medo de mudar. Né? E essa mudança é que é importante. Nós precisamos mudar o sistema político, mudar a conjuntura política do momento. E talvez através da juventude a gente consiga dar um novo rumo ao nosso país. Ok. Muito se fala que o jovem ele é o futuro, certo? Mas nós devemos preparar os jovens hoje, no presente, para que no futuro nós tenhamos aí políticos realmente comprometidos com o interesse do povo.
E dentro disso, quais são as ações nessa legislatura? Você citou aí agora essa homenagem que foi criada pelo seu mandato, mas quais são as ações que têm sido feitas, né, têm sido efetivadas para que os jovens de Itabuna possam se sentir assim representados? Sim, é aquela questão. Hoje, eu não gosto de dizer que nós somos apenas o futuro. Não é? Nós somos também o presente. Com certeza. E a juventude, ela sempre deu o seu papel de contribuição para a transformação desse país. Desde a luta pela democracia, não é? E dentre outras questões importantes, os jovens sempre estiveram inseridos no meio. Então, essa ideia de que o jovem não quer nada com a voz do Brasil, nós precisamos mudar isso. Né? Precisamos mudar e fazer acontecer realmente agora. Não somos apenas o futuro, somos o presente, a mudança é a partir de agora. E aqui na Câmara de Vereadores, na Câmara Municipal, não é? A gente tem se antenado para aquilo que o jovem quer. O que é que o jovem gosta? O que o jovem quer fazer realmente? E nós temos uma dificuldade imensa em Itabuna, que é atender aquilo que o jovem quer. Né? E muitas vezes as pessoas cobram do vereador ações que não competem ao vereador. Exato. Né? Se fosse da minha competência, eu tivesse condições, tenho certeza que o esporte, a cultura, teria muito mais investimento na nossa cidade, a educação, né? Para que a juventude ela tivesse a oportunidade de ter realmente um viés para que não estivesse na marginalidade, na criminalidade, como muitos estão. Né? Então, em Itabuna falta isso. Então, a nossa luta aqui dentro da casa é cobrar realmente do Poder Executivo que olhe para essas questões. Né? Quando o atual prefeito assumiu, ele extinguiu a Secretaria de Esporte. Né? A gente se colocou o contrário, porque nós somos uma cidade com mais de 250 mil habitantes, uma cidade como Itabuna tem que ter uma Secretaria de Esporte. Nós temos um estádio de futebol e não temos um time profissional. Em contraponto, nós temos o crescimento da violência, crescimento do mundo do crime, e os jovens estão nessa... Nós somos uma das cidades mais violentas para o jovem no Brasil. Né? Então, o nosso chamamento para isso, né? Chamando a atenção do poder público, chamando a atenção do Poder Executivo para que olhem para a questão das políticas públicas da juventude. Precisamos debater a juventude, precisamos discutir a juventude. Eu falei isso para o prefeito na posse do Conselho Municipal. Eu falei, prefeito, o senhor precisa pensar na juventude, o senhor precisa pensar nos jovens, o senhor precisa discutir juventude. O que é que a juventude quer? Não é? Porque aí ele até me deu uma resposta de que ele, como já uma pessoa de idade, conhece e sabe o que o jovem quer. Mas ninguém melhor que o jovem para saber o que o jovem quer. Claro. Né? Os tempos são outros, que o vive momento na pele, outro. Né? Sabe? Né? Então, são muitas questões. Então, como vereador, a gente trata com muita responsabilidade o dinheiro público, não é? Cobrando, fiscalizando, para que o Poder Executivo, a Prefeitura, aplique de forma correta a destinação dos recursos, tanto na saúde, na educação, em todas as secretarias. Para quê? Para que o povo tenha acesso de qualidade a tudo aquilo que é direito e garantia dele na Constituição. Então, mesmo com 25 anos, mesmo sendo jovem, o nosso mandato foi regado de compromisso com a população de Itabuna, e a população de Itabuna reconheceu isso. Né? A população de Itabuna reconheceu e reconhece a nossa atuação nesta casa, e a gente continua aí com compromisso com o povo realmente. Isso é bom. Falando agora um pouquinho sobre a sua experiência na candidatura a deputado estadual, diga-se de passagem, muita gente ficou surpreso, né? Foram 13 mil votos no total, é isso? 13.562. Aí, não esquece cada voto, né? Não esquece, não. E dentro aqui da cidade de Itabuna, com uma votação bem expressiva para deputado estadual, com mais de 8 mil votos, chegando próximo, ficando atrás apenas de candidatos que já têm uma história muito grande na cidade. Você que começou na política há 2 anos atrás, não é isso? Exatamente. Então, como você avalia esse crescimento aqui dentro da cidade e também na região, já que nós estamos falando da candidatura de deputado estadual? Nós temos na política uma dificuldade muito grande dos políticos, que é a questão da transparência. Né? Então, a juventude em si e toda a população de Itabuna, ela sentia essa necessidade de ter os vereadores, de ter os políticos falando para a população o que é que está sendo desenvolvido, o que é que está sendo discutido nesta casa. Né? E eu sentia isso também. Então, quando eu assumi o meu mandato como vereador, eu não poderia fazer a mesma coisa. Então, eu tinha que ser obrigatoriamente transparente com os meus eleitores, transparente com as pessoas que me acompanham e demonstrar o que é que realmente está sendo feito aqui.
E o que está sendo discutido aqui? Porque é a vida da população, é a vida dos munícipes que é discutida nesta casa. Exato. Né? Então, começamos a cobrar ao Poder Executivo atenção para essas questões. Né? Desde a primeira convocação da Secretaria de Saúde aqui, devido a uma fraude, né? uma suspeita de que nós tivemos de uma fraude numa licitação, nós convocamos a Secretaria de Saúde aqui, convocamos a diretora da regulação, convocamos o staff, né, da Secretaria de Saúde para discutir sobre isso, sobre a situação que nós estávamos tendo no município. Então, daí as pessoas começaram a despertar e ter um novo olhar para a política em Itabuna e para esta casa. Né? Porque as pessoas costumavam dizer, o vereador não faz nada, o vereador não faz nada. Só ganhando lá. Então a gente começou a ter essa oportunidade de mostrar que nós fazemos sim e temos a oportunidade de fazer. Né? E depois uma segunda ação foi a questão da passagem de ônibus. Né? Eu tive a oportunidade de ser o relator, né? Que o meu relatório foi aprovado pela casa e nós derrubamos o preço da passagem de R$ 3,30 para R$ 2,85. Algo que muitos não acreditavam que seria possível. E nós conseguimos, vencemos essa batalha e foi uma vitória do povo. Claro. Não foi uma vitória do vereador Guinho, nem dos vereadores. Eu acredito que a população se sentiu ali realmente representada com certeza. Né? Foi uma vitória da população, foi uma vitória dos usuários. Né? E eu fui veemente contra o Conselho Municipal de Transporte, contra a representação dos estudantes, que votou a favor do aumento para R$ 3,50. Como é que uma pessoa representa os estudantes, a classe estudantil, e vota favorável para o aumento de R$ 3,50? Né? Então você não representa a juventude, você não representa os estudantes. Então eu coloquei uma moção de repúdio nesta casa e foi aprovado por unanimidade, repudiando o Conselho Municipal de Transporte em aprovar o valor de R$ 3,50. Então, a partir dali, as pessoas começaram a ver realmente uma representação, uma luta pelos direitos da população. E aí nós conseguimos, através do meu relatório, foi aprovado e derrubamos o preço da passagem. Então, essa ação fiscalizadora de cobrar do Poder Executivo e mostrar à população que realmente tem como ser feito e mostrar por que não está sendo feito, por que não está sendo aplicado de forma correta o recurso, que muitas vezes existem desvios, mostrando isso, a população foi aceitando melhor a questão política e o nosso mandato. Foi até conhecendo. Mais, né? Então, como candidato a deputado estadual, eu saí de 669 votos de vereador para 8.444 votos em Itabuna e 13.562 votos na Bahia. Então, a população de Itabuna me deu uma resposta para os políticos profissionais, não é, de que não quer mais essa velha política, quer mudar. Quando lancei meu nome, falavam que eu era o 7º, era o 8º, não é? Aqui nas pesquisas, que eu ia ficar lá embaixo, na rabeta, que eu tinha como pretensão de ser candidato só para sair do partido. E eu nunca rebati, nunca fui de encontro, fiz o meu trabalho e fiquei aí em terceiro lugar, deixando para trás, né, grandes... É interessante, não lhe cortando aqui, mas o interessante é que muita gente acha que política se faz com dinheiro. Com dinheiro. Né? E a gente tem visto isso muito claramente com muitos candidatos por aí afora que gastaram até mesmo bem menos de 10% do valor que alguns outros profissionais da política gastam e conseguiram êxito. Exato. Né? E isso com um reflexo porque quando você olha o resultado das eleições, você percebe que as pessoas buscaram votar em qualquer pessoa que não fosse político profissional. Exato. Né? Acho que as pessoas estão cansadas. Cansados. Aí você vê um Alexandre Frota sendo eleito, exato. Nada contra Alexandre Frota, mas são pessoas que não são do meio político, nunca foram nada, sendo eleitos senadores, deputados federais, porque as pessoas realmente queriam votar em pessoas que não fossem do meio político profissional. E outra situação, pode observar que as pessoas que trabalhavam com redes sociais, que estavam na mídia social, elas tiveram um resultado muito grande também. Então, mais do que nunca, eu acredito que essa eleição agora de 2018 veio nos dizer que a campanha ela saiu, muita coisa saiu da rua e veio para dentro das redes sociais. Esse fenômeno Exatamente.